Graça e paz, amém, irmãos? Vamos abrir as escrituras no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos concluir a palavra que nós pregamos em mês de julho. Eu creio que Deus continuará falando aos nossos corações, amém, queridos? Romanos, capítulo 12, começando no verso 9 ao 17. Todos acharam? Amém? Vamos lá. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto, aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Deixe curvar a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós cremos que o Espírito de Deus, o Espírito de revelação está sobre aqui. A presença do Senhor é quase que palpável sobre este lugar, uma unção do Senhor sobre este lugar. Pois aqui se reúnem os santos, os filhos e filhas de Deus, que o Senhor, Pai, um dia, pela graça, aprove ao Senhor. Aprove a Ti, ó Pai, punir o Senhor, o pecado que estava sobre o Senhor Jesus, punir o Senhor Jesus com a morte, para que nós pudéssemos hoje ter vida. E Pai, nós oramos para que o Espírito Santo gere dentro de nós, ó Pai, um coração verdadeiramente de filho, Pai, porque o Senhor tem o seu coração bem definido como Pai. Então nós oramos e agradecemos a Ti pela presença gloriosa do Espírito Santo que está sobre este lugar, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Queridos, nós temos, no mês passado a gente falou sobre, que a gente iria falar sobre 4 relacionamentos, né? Sobre o relacionamento com Deus, nós falamos, sobre o nosso relacionamento conosco mesmo, e hoje vamos tentar concluir sobre o relacionamento com os irmãos e com os nossos inimigos. Amém, queridos? E eu creio que Deus usou a vida do apóstolo Paulo nesses 11 capítulos, né? Nós estamos estudando ali na célula, né? E nesses 11 capítulos o apóstolo Paulo, ele não conhecia a igreja de Roma, e agora ele escreve uma carta, e nessa carta ele diz que tentou várias vezes ir para Roma, para ter a comunhão com a igreja, e aí ele escreve essa carta. E nessa carta, no capítulo 1, você pode ler na sua casa, você vai ver que é uma da sua apresentação mais longa de todas as 13 cartas que Paulo escreve. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, ele começa falando quem ele era, que ele era servo, né? Que ele era foi chamado pelo Senhor. E ele faz toda a sua apresentação, que ele não foi uma obra do acaso, mas ele foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo, para ser um servo do Senhor. E aí ele diz que nós, você e eu, nós somos amados do Pai. Você é amado do Pai, amém, queridos? E mais ainda, ele diz assim que nós somos chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E mais ainda, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Então o apóstolo Paulo, aí depois ele começa a escrever sobre o desenfreamento do pecado que havia acontecido. Ele começa a trabalhar sobre a questão de que a salvação não é só para os judeus, mas também para os gentios, e inclui nós que somos gentios também. Então o apóstolo Paulo, ele começa, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele começa a trabalhar a doutrina. E agora no capítulo 12 em diante, ele começa a trazer para nós o dever de nós vivermos aquilo que de fato
nós somos chamados para viver como filhos e filhas de Deus. Então nós falamos que no primeiro momento, né, que nós somos chamados para ter comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Repita, amigo, relacionamento com Deus, através de um corpo consagrado. Não precisa mais. Então, o que o Senhor quis nos ensinar? Só para estou recapitulando daquilo que a gente falou no mês passado. Ele quer que eu e você, agora não precisamos através de animais sacrificar ou receber o perdão dos pecados. Agora você e eu. Primeiro nós temos o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, como sacrifício vivo. E agora você tem o seu corpo para oferecer a Deus como sacrifício vivo e santo, agradável diante do Senhor. Pois nós vimos também sobre o relacionamento conosco mesmo, que engloba os dons que nós temos para servir. Mas hoje nós vamos atentar sobre o nosso relacionamento uns com os outros. Ele começa dizendo assim: o amor deve ser sincero. Em outra versão diz sem fingimento ou sem hipocrisia. Esse amor que ele quer tratar comigo e com você é algo assim tremendo. Essa palavra sincero, ela deriva da palavra sincera. É quando nasceu essa ideia dessa palavra, quando era construído aqueles vasos e alguns eram trincados e tinha algumas ceras e eles pegavam e passavam cera para que esses vasos ficassem aparentemente bonitos. E quando alguém chegava e perguntava assim: é sem cera? Né? Então veio a palavra sincero. Então ele diz assim: o amor deve ser sincero. Por que o amor deve ser sincero? Porque muitas vezes nós vemos e convivemos com pessoas que às vezes falam: oh querido, eu te amo, né? E lá dentro, você não vale nada, né? Então é uma mentira que você vive, que o Senhor agora está dizendo assim: agora você precisa se relacionar comigo de uma forma sincera, honesta. Você precisa se relacionar com seu irmão de uma forma sincera e honesta. Amém, queridos? Ao ponto de você sair de uma reunião ou da casa de alguém, você ter a clareza de que aquela pessoa que vai estar ali, ela não vai falar mal de você, porque você é um com ele em Cristo. Então o relacionamento do pai com o filho é muito um exemplo para nós, quando ele diz assim: assim como eu e o pai, no Evangelho de João 17, somos um. O propósito do coração do Senhor é que nós nos tornamos um no Senhor. Amém, queridos? Então a dor do meu irmão, ela precisa ser a minha dor. Amém? Ouça isso. Olha para esses bancos assim e fala assim: eu vou orar para que esses bancos todos sejam cheios. Amém, querido? Você pode chegar até mais cedo e começar a colocar as tuas mãos e orar para que vidas venham e se rendam aos pés do Senhor. Isso trata de mutualidade, de corpo de Cristo. Porque o cabeça, Cristo, o Pai e o Espírito Santo estão bem ajustados. Eles sabem quem eles são. Não há inveja entre eles. Não há ciúmes entre eles. Amém, queridos? Eles estão bem definidos. Assim como eu e o Pai somos um, o propósito meu é que todos nós nos tornamos um. Então ele diz assim: o amor seja sincero, odeie o que é mal e apegue-se ao bem. E aqui nós precisamos ter um discernimento. Muitas vezes você acha que alguma coisa está sendo boa e na verdade não é na sua vida, a forma como você está conduzindo, ao seu relacionamento com seu irmão, seu relacionamento com seus pais. Porque essa ideia, quando ele vai dizer aqui, ó, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. E a pergunta é: como eu e você estamos lidando com relação a isso? Eu estou amando o meu irmão? Queridos, existe dentro do seu coração, eu e você precisamos sondar isso todos os dias. Eu digo que aquela fala de Pedro, aquela conversa com Jesus, ela precisa ser latente para nós todos os dias, quando ele diz assim: Senhor Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele já avança com a resposta dizendo: até 7 vezes. Jesus não somente 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes. A pergunta é que eu desafio você e eu: você anda leve, você não tem nada contra ninguém sobre essa face da terra? Não tem, pastor. Ufa, eu tenho. Se tem, vai até ele e peça perdão. Se necessário, vai uma, vai duas. Você não vai conseguir pedir perdão 490 vezes, mas se necessário, vá. Sabe por quê? Porque Deus, na pessoa de Cristo, Ele te perdoa todos os dias. Então o Senhor quer construir na minha e na sua vida uma forma de leveza, para que nós possamos entrar no Santo dos Santos agora, diante da presença do Senhor, com as mãos limpas, com o coração descansado em Deus. Porque, queridos, quando nós aprendemos isso, a dor do seu irmão vai ser a sua dor. Amém, queridos? A luta do seu irmão vai ser a sua luta. Ele diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Essa ideia de amor fraternal é a mesma ideia do amor que você tem de forma familiar. Quando você lida com o seu irmão na sua casa, ele é perfeito. Você é perfeito, sua esposa é perfeita.
esse mesmo amor, essa mesma forma que você lida com seus irmãos de casa, o apóstolo Paulo está dizendo assim, é dessa mesma forma que eu quero que você lida. Independente deles não ser perfeitos, você vai amá-los da mesma forma. Vocês entendem isso, amém? Então ele está dizendo que nós devemos dedicar-se uns aos outros com amor fraternal. Queridos, a igreja primitiva entendeu isso. A Bíblia diz que eles viviam na comunhão e no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Eles tinham uma doutrina, eles tinham uma direção. Mas ali nós olhamos para aquela igreja e nós vemos assim, pessoas que se destacavam, não somente de forma individual, mas um corpo que se destacava. Nós vimos ali uma mulher como Dorcas, uma mulher que servia as viúvas, que se preocupava com as pessoas de pequena renda, e aquela mulher morre. E o legado que ela deixa, que é aquilo que o pastor João Carlos sempre está ministrando nesses dias, sobre o legado que nós vamos deixar, é que aquela mulher fez falta. Ao ponto dela fazer falta, de eles pedirem para que chamasse Pedro, e Pedro estava a 20 quilômetros dali, e ele vem, e Deus ressuscita aquela mulher, e devolve ela para a sociedade, para continuar abençoando aquelas vidas. Isso é se dedicar, é cuidar de forma prática, amém, queridos? Ele diz assim, prefira dar honra aos outros mais do que a vocês. Agora isso aqui é difícil para mim e para você, sim ou não? Por exemplo, tem aqui, aqui vai ser honrado duas pessoas. Vou excluir os pastores aqui, vai ser eu e o Daniel, eu e ele vai ser honrado aqui. E aí eu chego para o Daniel e chego para as pessoas, não, eu prefiro que seja o Daniel. Mas isso não é da boca para fora, não, eu prefiro que seja o Daniel. Isso, queridos, essa forma de oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo é um evangelho que vai contra aquilo que nós vivemos na sociedade. Porque na sociedade não que seja eu. Vocês estão entendendo isso? Isso vale para nós como ministérios aqui, queridos. Nós precisamos ter os outros maiores do que nós. Nós olhamos para a vida de Deus Pai, quando Ele via Jesus, Jesus quando Ele via o Espírito Santo. Não há distinção e não há inveja nenhum do outro. Veja que um sempre está glorificando o outro. Veja quando Jesus chega em Caná da Galileia, quando há aquele casamento, e quando Maria diz, acabou o vinho, ele diz, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Qual que era a hora dele? Fazer a vontade do Pai. Então não tinha entre eles preferiam dar honra um ao outro. Então eu e você precisamos aprender isso. Quando nós aprendermos isso, as pessoas vão começar, esses bancos vão começar a se tornar cheios, amém? Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vão ver Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, não há lugar para você achar que você agora é um showman. Não, você é um servo de orelha furada. Você foi chamado para marcar essa geração como homem ou mulher que verdadeiramente expressa Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus na sua vida, nas suas ações, de forma prática, queridos, amém? E aí ele diz que eu tenho que preferir dar honra aos outros mais do que a mim mesmo. E aí vamos mais, ele diz assim, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos de espírito. Queridos, não há lugar para essa preguiça espiritual. Queridos, tem pessoas que são desta casa que não estão aqui, que possivelmente não estão doentes. Tem pessoas que querem viver a eternidade com o Senhor, mas tem dificuldade de ficar uma hora aqui. Que treinamento é esse, queridos? Eu e você estamos sendo treinados para morar eternamente com o Senhor. Imagine 5 anos, 10 anos, 1000 anos, 15 mil anos, 1 milhão de anos, você vivendo com o Senhor. Queridos, agora esta hora não é hora de eu estar atacando alguém, é hora de eu estar orando. E o desafio para mim e para você que está aqui, ore para que você esteja aqui todos os cultos para abençoar as pessoas. Amém, queridos? Quando nós entendemos o Evangelho da forma como Ele quer, nós não vamos fazer como Pedro, faça uma tenda para mim, outra para fulano, outra para cicrano. Ele não estava nem preocupado com ele, porque nós queremos criar um céu para nós. Agora há pessoas morrendo e indo para o inferno nesse exato momento. E paz em você, de repente você nunca falou para alguém que ela precisa de Cristo. Queridos, nós precisamos entender que nós temos o que aquele homem e aquela mulher ali fora quer. Você tem para oferecer. Você é um filho e uma filha. Então nunca falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirva ao Senhor com fervor. Não com preguiça e com desânimo, querido. Ali em outra tradução diz assim, no zelo não sejais remisso. Ou seja, não seja lerdo, mas seja operante, dinâmico. Amém, queridos? Não tem mais tempo para nós termos preguiça, desânimo, não, você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para mudar a história dessa geração.
Essa geração é nossa responsabilidade. A de Elias foi dele, de Paulo foi dele. Agora essa é a nossa geração. Nós precisamos marcar nossa geração, trazendo dentro de nós o caráter de Cristo, o amor de Cristo, o favor de Cristo. Precisa estar em nós, queridos. Entra ano e sai ano, e nós não se importamos com ninguém. Eu fui justificado mediante a fé. Eu tenho paz com Deus, amém, glória a Deus. Isso é uma verdade. Mas a palavra do Senhor, quando Ele diz: ide portanto e fazei discípulos, ou ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Isso é uma ordem do Senhor. Queridos, há quanto tempo você está sentado nessa cadeira e você não levou uma pessoa a Cristo? E nem muito menos falou. Muitas pessoas acham que você é um agente secreto de Cristo, mas você não é. Você é um homem ou mulher que Deus plantou nessa geração para mudar a história. Seja na faculdade, seja no seu trabalho, queridos, ouça isso. Isso não é obra de evangelista nem de pastor, é de quem nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você foi plantado nessa geração para fazer a diferença. Queridos, agora ouça, nós temos dificuldade de vir para a casa do Senhor. Ouça. Que isso, amados? Que evangelho é esse? E se nós olharmos para a igreja que tem um protótipo para que nós possamos copiar, a igreja primitiva diz que eles estavam todos os dias juntos na comunhão e no partir do pão. Sabe que isso acontecia com essa dinâmica deles de vida, com esse estilo de vida? A igreja primitiva caiu na graça do povo e o Senhor ia acrescentando, e ela ia crescendo dia após dia. Amém, queridos? Então, quando eu e você entendermos isso, você vai deixar de achar que a responsabilidade é dos pastores, afinal de contas, e você vai arrumar um monte de desculpa. Não, é de cada um de nós. Aí ele diz ainda mais: alegre-se na esperança. Queridos, nós vivemos dias em que a ansiedade, o estresse, a depressão, ela tem nos assolado de uma forma como nunca. Porque nós não temos alegria em esperar, nós temos dificuldade em esperar. Posso pautar o contexto que ele está falando aqui sobre esperança, de um dia estar com o Senhor, de um dia estar na presença do Senhor, de um dia estar com o nosso supremo pastor, que vai ser aquele que vai nos pastorear, aquele que vai ser a luz. Tudo bem, mas também a ansiedade de uma promoção, uma ansiedade de acontecer algo na sua vida que você não consegue lidar com isso. É uma área que eu tenho dificuldade. Ansiedade é você querer resolver o futuro no presente. Então, a esperança nós temos que ter ela viva, de que um dia nós vamos morar com o Senhor. Enquanto nós não chegamos lá, há um trabalho a ser feito para que o nome dele seja glorificado, para que nós possamos nos tornar reprodutores de provas vivas de que Jesus Cristo continua fazendo algo. Ele diz: eu vou para junto do Pai, mas eu vou voltar. Eu vou preparar lugar para mim e para você. Mas enquanto isso não aconteça, ouça, eu e você precisamos amar uns aos outros. E as pessoas, a Bíblia diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo se nós amássemos uns aos outros. Mas quantas vezes as pessoas estão morrendo do nosso lado, estão doentes, e nós não estamos nos atentando para isso. Semana passada nós oramos pela irmã e graças a Deus ela está aqui, amém, queridos? Isso é corpo de Cristo. Eu me lembro de uma vez que quando eu contraí o primeiro câncer, o pastor Ricardo, ele fez um relógio de oração e foi orado o dia inteiro, né? Cada célula ali tinha 1 hora de oração. Queridos, nunca vou esquecer isso, é corpo de Cristo, amém? É eu aprender que a necessidade do meu irmão se torna a minha necessidade. Aí diz assim: sejam pacientes na tribulação. Queridos, outra vez eu digo para você, nós estamos vivendo os dias de pressão. Tribulação é você estar sob uma pressão violenta sobre a minha vida e sobre a sua vida, no trabalho, na faculdade. Uma pressão para vencer as ideologias, uma pressão para vencer o que era certo um dia, hoje, que era certo hoje, parece que se tornou errado e você precisa se manter firme. Tribulação é você viver debaixo de pressão, queridos. Ouça, a depressão que está assolando a humanidade é você ficar preso a um passado que você não soube lidar com isso. Estava conversando com o pastor João Carlos sobre muitas vezes nós carregarmos coisas que nunca deveríamos carregar, né? Porque quando nós vemos para Jesus, nós podemos depositar o nosso fardo pesado e pegar o dele que é leve. Amém, queridos? Então ouça, depressão é você ficar preso ao passado. Vivemos também no estresse, queridos. Graças a Deus hoje eu trabalho em home office, mas eu trabalhei naquilo que parecia uma bolsa de valores ali em Douradina, né?
O Mário, a gente estudou desde 1º de março de 1986 que eu trabalho com essa questão de meta, de bater meta, de venda e etc, etc. O Edson também foi vendedor há muitos anos. E vive debaixo de um estresse de que você precisa apresentar algo para ser reconhecido. Estresse, nós vivemos um estresse no nosso presente e vivemos também uma ansiedade, muitas vezes até um transtorno de ansiedade que está assolando o nosso povo no século 21. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer curar do seu passado. Ele quer restaurar o seu presente. E Ele quer reconstruir o seu futuro para a glória do nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele é em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o único que pode mover o seu passado, curar o seu passado, restaurar o seu presente e devolver um futuro de vitória para você em nome de Jesus. Você recebe isso, querido? Vamos mais. Ele diz que nós devemos praticar hospitalidade. Nós precisamos ter uma casa que recebe as pessoas, ser hospitaleiro. O contexto disso que nós estamos pregando naquela época era muito mais assim, difícil, porque naquela época tinha os pregadores itinerantes e eles chegavam nas casas e ninguém conhecia e alguém ainda tinha coragem de oferecer a sua casa para abençoar aquelas pessoas. Mas muitos de nós temos casa que não conseguimos chamar alguém para tomar um café ou para se relacionar. Ei, essa não é igreja, queridos. Essa igreja da individualidade, ela precisa ser restaurada pela igreja da mutualidade, do coletivo. Porque nós somos um corpo. O cabeça, entre ele, o Pai e o Espírito Santo estão bem alinhados. Agora, a nossa unidade faz com que nós estejamos ajustados com o Senhor. Você crê nisso? A Bíblia diz, se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Ah, mas ele trouxe algum prejuízo para mim. Quantos prejuízos Jesus teve? Vocês entendem isso, queridos? Reverência. Precisamos disso. Hospitalidade. Talvez você tenha uma casa linda, maravilhosa, mas você tem preguiça de receber pessoas. Você tem medo que ele vai sujar o seu tapete ou o seu sofá. Ei, todas essas coisas vão ficar aí para o anticristo. Nada disso favorece para que... Vocês entendem isso, querido? Ah, mas não vou fazer uma célula na minha casa, porque se eu fazer alguém vai... O meu sofá, afinal de contas, é tão lindo, foi tão... Ei, sabe que Jesus é tão barato para você não ter o privilégio de receber os seus irmãos na sua casa? Queridos, nós precisamos voltar para o evangelho simples. Vamos mais, ele diz assim no verso 14: abençoe aqueles que vos perseguem, abençoe-nos, não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que chorem. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas esteja disposto a associar-se com pessoas inferiores. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Queridos, as pessoas estão dominadas por um egoísmo tão grande que ele só olha para o seu umbigo, ele esquece que existem pessoas ao seu redor que são seu irmão em Cristo. Você não é igreja sozinho. Você faz parte de um corpo de Cristo. Um corpo que tem mãos, dedo, braço, você faz parte desse corpo. Ah, mas eu sei tantas coisas que meu irmão... E daí? Você acha que Jesus está preocupado com isso, querido? Que você sabe ou deixa de saber? Está preocupado com o que você é nele. É isso que Deus quer. Ele quer saber quem você é nele, queridos. Amém, amados? Quem nós somos nele, isso que importa. Então ele diz, abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe, não nos amaldiçoe. Ele diz, alegre-se com os que se alegram e chora com os que choram. Segundo a psicologia, é muito mais fácil você chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Queridos, muitas pessoas você diz assim, puxa vida, meu filho ou minha filha passou na faculdade. A minha filha teve agora um neto, uma neta. Eu me lembro de uma vez que uma das minhas filhas, a gente estava passando uma situação e eu tive o privilégio, entre aspas, de ver. E ela com toda aquela alegria, ela compartilhou com alguém, dizendo assim, olha, o meu filho. A pessoa olhou para ela, essa é a realidade dos nossos dias. Ninguém se importando com ninguém, cada um olhando para o seu próprio umbigo. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, você vai celebrar com os que celebram e vai chorar com os que choram. Amém, queridos? Esse é o evangelho. Não há outro evangelho. Por quê, queridos? O evangelho de hoje é aquele que nós queremos casa cheia, faturamento alto, para que de alguma forma eu possa compartilhar com algum colega de ministério dizendo, a minha igreja tem tantos membros e arrecada tanto. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o coração quebrantado e sincero, que ama o Senhor de todo o coração.
Há um grito do coração do Senhor, para que nós nos voltamos para Ele. E nós estamos prestes a passar por um grande avivamento. E nesse avivamento, queridos, pessoas vão chegar como o avivamento da Rua Azusa, o avivamento da Inglaterra, pessoas que vão chegar com seus paletós, com seus carrões, se dobrarão dizendo: eu sou um pecador e eu preciso do Senhor. Nós vamos ver isso, amém, queridos? Estamos prestes para adentrar dentro desse grande mover de Deus. Então eu queria destacar 5 coisas que vai mexer conosco quando nós praticarmos esse evangelho de forma prática, amém? Primeira delas, eu preciso, o versículo 9 e 10, eu preciso ter um coração aberto. Coração aberto é aquele que ama sem fingimento, sem hipocrisia, mas um amor sincero, sem cera. Coração aberto. Segundo, todos nós, enquanto cristãos, enquanto crentes, nós precisamos ter o bolso aberto. Eu preciso ser generoso, amém, queridos? Ele diz assim: seja generoso. A generosidade, ela vai fazer com que você... A Bíblia diz que o generoso, ele consegue olhar para o pobre. A Bíblia diz que aquele que abençoa o pobre, né, ele empresta a Deus, é isso? E a boa notícia que eu tenho para você, sem fazer barganha, é que quando você empresta algo para Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Seja alguém que é generoso. Então, coração aberto para abençoar as pessoas, para ser bênção na vida das pessoas. Bolso aberto para poder abençoar as pessoas. E tem mais. Ele diz que eu tenho que ter, além do coração aberto, eu tenho que ter uma casa aberta. Ele diz: sede hospitaleiro, ser alguém que receba. Queridos, nós precisa morrer essa ideia desse egoísmo que está dentro de nós. Queridos, nós estamos vivendo um país onde um puxa para um lado, outro puxa para o outro, mas ninguém está entendendo qual que é o propósito. O propósito é de termos um coração que vai mover o coração de Deus. Não tem uma coisa que mais move o coração de Deus quando Ele vê você tendo misericórdia, você colocando o coração na miséria de alguém. Amém, queridos? Então isso mexe com o coração de Deus. Então precisamos ter o coração aberto, a casa aberta, tem uma casa que recebe as pessoas. Mas eu também preciso ter os lábios abertos, verso 14. O que diz o verso 14? Abençoe aqueles que vos perseguem, abençoe e não amaldiçoe. Tem um texto lá acho que Mateus, se eu não me engano, que diz assim: que se a nossa justiça não exceder e muito a dos fariseus, porque no Velho Testamento era dente por dente, olho por olho. Agora, se você olhar para uma mulher com os olhos impuros, você já cometeu adultério. Ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Esse é o evangelho, amém, queridos? Fora disso, é religião. Estamos dentro de um contexto de religiosidade. Então, coração aberto, bolso aberto. O crente não pode ser um miserável. O cara é que tudo que você faz, não posso, não tenho, não consigo. Outra coisa, o crente tem que ter lábios abertos. Você precisa ser um abençoador. Você precisa abençoar as pessoas, amém, queridos? Abençoa os seus parentes, abençoa os seus irmãos, abençoa o seu pai, abençoa os seus amigos, abençoa o seu trabalho, amém? Amém? A coisa mais nojenta e horrível é você ver uma roda de crente metendo pau uns nos outros, querido. A Bíblia diz que se você quer viver dias felizes, refreia a sua língua do mal. Você está entendendo, sim ou não? Amém, queridos? Eu sei que a vara está meio afiada, mas é Deus, amém? É a palavra. Eu estou aqui simplesmente como canal e já apanhei primeiro que vocês. Amém, queridos? Nós precisamos entender que a Bíblia diz que se alguém vem trazer outro evangelho que não seja esse, considere anátema ou maldito. Esse é o evangelho que transforma, que muda. Quando nós entendemos esse evangelho, todos esses lugares vão ficar, nós vamos precisar fazer 2 a 3 cultos em nome de Jesus. Vocês recebem isso, queridos? Esse evangelho muda, ele transforma e ele liberta, porque é o evangelho que faz a diferença. Então vamos mais. Além de você ter o coração aberto, o bolso aberto, a casa aberta, os lábios abertos, você precisa ter a alma aberta. Você precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então nós vemos aqui o nosso relacionamento com os irmãos de forma viva, de forma que agrada o coração do Senhor. Agora nós vamos ver no verso 17 a forma como nós devemos lidar com os nossos inimigos. Ele diz assim: não retribua a ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos, amados. Nunca procure vingar-se, mas dê
Deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. E aí diz assim: mas ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Amém, queridos? Se o teu inimigo tiver fome, é para você dar a ele de comer. Nós podemos olhar isso na vida de José, quando foi traído pelos seus irmãos. O que José fez? Ele respondeu dessa forma. Amados, tudo isso que está nas escrituras, graças a Deus que alguns irmãos experimentaram antes de nós. A Bíblia diz que José, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi traído por Potifar, mas no entanto, ele resolveu abençoar os seus irmãos, que entre aspas foram os seus inimigos. E pasme você que essa ideia de inimigo muitas vezes está no meio dos irmãos. Você vê que Davi foi humilhado pelos seus irmãos quando ele foi lutar com Golias. Lembra disso? José foi humilhado pelos seus inimigos. Jó foi humilhado pelos seus inimigos quando Jó recebe aqueles entre aspas, seus amigos, quando está vivendo aquele momento de provação letal na vida dele. Ele recebe aqueles amigos, eles ficam 7 dias em silêncio, só observando Jó, e daqui um pouco eles começam a tecer crítica pesada em Jó. Mas a Bíblia diz que lá no final, esses mesmos inimigos vão pedir para que Jó ore por ele. Aliás, Deus pede e libere para que Jó libera e abençoe esses homens, está entendendo? É essa forma que o Senhor quer que nós aprendamos a lidar com os nossos inimigos. Nós olhamos para Jesus quando ele está sendo crucificado, esbofeteado, humilhado. Ele olha para aqueles homens e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Não importa o que o outro tem, o que o outro carrega, o que importa é quem você é e o que você tem. Jesus, ele tinha algo para oferecer, e ele beija Judas, sabendo que Judas havia de traí-lo. Mas não importa o que estava no coração de Judas, importa o que estava no coração do Senhor Jesus. Amém, querido? Não importa o que está no coração de quem quer pagar o mal com o mal, importa o que está no seu coração, a forma como você vai reagir. É o que está dentro de você que vai importar. Ele diz mais: ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Queridos, isso é uma chave. Quando você tiver algo com alguém, entrega para Deus. Ele é o reto e justo juiz. Ele conhece tudo e todos. A Bíblia diz que ainda a palavra não chegou à sua língua, ele já conhece todas as coisas. Então, quando eu e você queremos retribuir algum mal por alguma pessoa que fez algum mal, nós estamos nos tornando ou tomando um encargo de forma inadequada, porque esse encargo pertence a Deus. Ele diz que não é para que nós julgamos, não é para que nós retribuímos. É Ele que vai retribuir, porque Ele sabe que forma fazer e que jeito que Ele vai fazer. Então não tome partido no sentido de querer resolver com as suas próprias mãos. Entrega para Deus. E ore e sirva. Se tiver fome, dele de comer. Continua servindo. Se tiver sede, dele de beber. Queridos, porque nós estamos vivendo um dia em que tem sido pregado um evangelho relativizado para mim e para você, dizendo: se essa mesa está ruim, vamos mudar de mesa. Você não quer resolver problema, você quer simplesmente sair de forma que fica mais fácil para você. Então está sendo pregado para nós nessa, como é que fala, nessa hipergraça, de que tudo é relativo, que você não precisa sofrer. Se fosse assim, queridos, Jesus não oferecia o perdão para Pedro, ele disse que nós devemos segui-lo como exemplo. Estão entendendo? Sim ou não? Então nós precisamos entender que nós somos discipulados por Jesus Cristo e não pelo mundo, porque o mundo está em constante mudança. No verso primeiro que nós estudamos sobre ter um relacionamento com o Senhor, com um corpo consagrado, ele vai dizer para nós que nós devemos oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é um culto que não só acontece dentro da congregação, mas lá fora, quando você se depara com uma situação como essa, e você vai ver quanto Deus vai te honrar. E muitas vezes você vai ter que dizer para a pessoa: olha, eu não estou concordando com isso, mas eu vou abençoar a sua vida. E ela faz outra coisa, e você vai continuar abençoando aquelas vidas. Sabe o que vai acontecer, queridos? A Bíblia diz aqui, ó, que você vai amontoará brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa, quando você tenta pagar o mal com o bem. O que é amontoar brasa viva sobre a cabeça da outra pessoa? O que é? Tacar fogo? Não. É você colocar uma pulga atrás da orelha dele, ao ponto do cara dizer assim: pô, eu faço isso pro cara, o cara faz isso. Eu faço isso, o cara faz isso. Eu faço isso, o cara faz isso.
Chega um momento que ele fala: eu preciso desse Jesus que muda a vida de um homem, que eu estou fazendo tanto mal. Queridos, quantas mulheres ganharam seus maridos para Jesus, simplesmente sendo uma mulher que pagava o mal com o bem, amava sem esperar nada em troca. Esse é o Evangelho. Vocês recebem essa palavra? Amém, queridos? Então, finalizando, o verso 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender a vencer o mal com o bem. Vamos pôr em pé, queridos, em nome de Jesus. Senhor, a tua graça nos basta. O teu favor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós oramos para que o Senhor ajuda-nos, Pai, a viver isso que foi pregado nesta noite. Em vão será, Senhor, se nós simplesmente saber algo a respeito. Mas nós oramos para que o Espírito de Deus produza em nós um evangelho transformador, libertador. Um evangelho, Senhor Jesus, que carrega as marcas de Cristo. Um evangelho que, aonde nós formos, Pai, aonde nós estivermos, que alguém, em algum determinado momento, possa olhar para a gente, ou até mesmo falar a respeito da gente. O que aquela pessoa tem de diferente? Eu estou falando de forma prática, Senhor. Ensina-nos a viver o que nós pregamos. Pai, nós estudamos sobre toda a doutrina ali no capítulo 11. Mas, Pai, nesta noite nós queremos viver em obediência aquilo que foi pregado. Ter, Senhor Jesus, um coração generoso. Termos, ó Pai, um coração aberto. Termos uma boca aberta, uma boca que abençoa. Uma boca que abençoa. Termos, Senhor Jesus, um bolso aberto, que, Pai, se compadece daquele que está ao seu redor. Ter, Senhor Jesus, uma alma aberta, que chora com se chora e que se alegra com se alegra. Temos, Senhor Jesus, também uma casa aberta, para que nós não nos apegamos e não viemos ficar, Senhor Jesus, como alguém que é dominado pelas coisas, mas que as coisas possam ter o domínio através do Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos esse evangelho. É esse evangelho que vai transformar a vida das pessoas. É esse evangelho que vai mudar a vida das pessoas. Amado Deus, é nós tirarmos de dentro de nós, porque de repente a gente conhece um pouquinho da tua palavra, Senhor, achamos que somos alguma coisa, ou porque sabemos fazer bem algum tipo de trabalho, ou somos estudiosos em alguma coisa, achamos que não somos melhores. Nada disso. Amado Deus, o Senhor está interessado em quem somos, não o que nós fazemos, mas em quem somos. Se de fato o seu evangelho mudou, está mudando, está fazendo de nós, Pai, homens e mulheres transformados. Está havendo uma metanoia, uma transformação. Um homem que ouve a voz do Senhor e obedece, Pai, nunca mais ele vai ser o mesmo, porque há uma transformação. Senhor Jesus, uma fome de querer o Senhor, de querer as coisas do Senhor, de amar os nossos irmãos, de amar essas pessoas que estão de fora, que precisam do Senhor, Pai. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor quer tocar nas nossas bocas nesta noite. Com a sua tenaz, Ele quer tocar nas nossas bocas, para que nós possamos responder como Isaías. A segunda pergunta do Senhor: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Senhor, envia-me. Receba essa palavra em nome de Jesus.